Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Portal de Estudos de Química vai apresentar hoje a disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral. A finalidade desse curso, dessas aulas, é unicamente mostrar os conceitos básicos matemáticos e a aplicação dos mesmos na química. De forma alguma, as aulas que serão apresentadas a partir desse momento visam o aprofundamento do tema. Não é essa a finalidade. Repito, apenas apresentar os conceitos básicos e a aplicação dos mesmos em química. Ok? Eu vou dividir esse curso em 4 partes, onde na primeira parte hoje nós vamos apresentar conceitos básicos de variáveis, função matemática e domínio da função. Na parte 2 eu vou depois falar dos limites. Na parte 3, derivadas. E por fim, na parte de número 4, integral. É sempre voltado, repito, para os conceitos básicos e aplicação em química. Ok? Muito bom. Primeiro, eu quero, dentro da parte desses conceitos básicos, apresentar para vocês os conceitos de variáveis, função matemática. E para isso eu peguei aqui o exemplo de uma transformação de uma massa fixa de um gás a temperatura constante, que é chamado de transformação isotérmica. E aqui eu estou mostrando nessa figura o aspecto macroscópico e também microscópico, ou atômico, né? Já que eu não consigo visualizar as partículas gasosas, eu estou aqui fazendo uma representação das mesmas por essas bolinhas aqui. Então, no estado 1, eu tenho uma massa fixa de um gás submetido a uma temperatura inicial T1, ela ocupa um volume desse recipiente aqui, desse cilindro V1, e P1 é a pressão do gás. O que é a pressão do gás? As partículas gasosas são partículas que possuem muita energia e elas apresentam um movimento de translação em todas as direções, vibração, rotação, e durante esses movimentos é inevitável a colisão que ocorrem de duas formas: colisão das partículas com as outras, que estabelece o que nós chamamos de energia cinética, e também ocorrem as colisões das partículas com as paredes do recipiente, que é o que eu estabeleço como pressão do gás. Pressão do gás é a intensidade, a frequência das colisões das partículas com as paredes do recipiente. Muito bem, e quando nós reduzirmos o volume desse recipiente, qual é a consequência disso? Bom, ao reduzirmos o volume, a consequência disso é que essas partículas que possuem muita energia, elas ficam mais próximas umas das outras, como isso deixa as partículas mais agitadas. A temperatura não mudou, mas elas estão mais próximas e, consequentemente, vai aumentar a frequência das colisões das partículas com as paredes do recipiente, e assim vai implicar no aumento da pressão. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos perceber que ao reduzirmos o volume, a pressão do gás vai aumentar. Então, a pressão do gás vai ser uma variável e o volume será outra variável e a temperatura vai ser constante. Vamos fazer um estudo agora matemático dessas variáveis de pressão e de volume. Agora eu vou ilustrar esse comportamento macro e microscópico através de alguns valores tabelados, e já automaticamente vou pegar esses valores tabelados e vou colocá-los em um gráfico para estudarmos o comportamento dessa relação. A relação que eu estou falando é entre o volume e a pressão. Então, nessa tabela eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar 6 relações entre volume e pressão que serão estabelecidos em 6 pontos nesse gráfico. O ponto de número 1 aqui, o volume do gás é 12 litros, e para o volume de 12 litros a pressão do gás vale 1 atm. Nesse ponto de número 2, para o volume do gás de 6 litros, a pressão vale 2 atmosferas. Para esse outro ponto aqui, para a pressão o volume de 4 litros, a pressão exercida pelo gás é de 3 atmosferas. Para um volume de 3 litros,
o volume volume de 3 litros de pressão de 4 atm, o penúltimo ponto para um volume de 2 litros, pressão de 6 atm, e por fim eu peguei um último ponto aqui, para um volume de 1 litro, a pressão vale 12 atmosferas. O que nós podemos concluir com esses dados? Bom, primeiro, eu posso verificar que quando o volume passa de 12 para 6 litros, ou seja, ele reduz pela metade, percebo que a pressão passa de 1 para 2 atmosferas e ela dobra. O mesmo pode ser constatado aqui de 6 para 3. De 6 para 3, o volume reduz pela metade, a pressão de 2 para 4 dobra. Primeira conclusão é que o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Uma outra coisa importante que eu posso verificar aqui é que quando nós multiplicarmos o volume pela pressão, nós vamos obter aqui um produto que em todos esses pontos, esse produto é o mesmo. Por exemplo, 12 vezes 1 é 12, 6 vezes 2 é 12, e assim sucessivamente, até chegar em 1 vezes 12 é 12. Uma outra conclusão é que esse produto da pressão pelo volume, além de serem grandezas inversamente proporcionais, essa relação, esse produto é igual a uma constante. Outra coisa muito importante que é bom verificarmos, além do fato de que pressão e volume são inversamente proporcionais e que o produto P vezes V é uma constante, eu percebo também que eu reduzi o volume e, como consequência dessa redução do volume, a pressão aumentou. E isso originou nesse gráfico essa curva que mostra o comportamento dessas variáveis. Tem duas variáveis aqui. A variável pressão em atmosferas está obrigatoriamente aqui no eixo Y, chamado de ordenada, porque esta, por sua vez, é chamado de variável dependente. A pressão é uma variável dependente de quem? Sim. A pressão é uma variável dependente do volume, porque vocês viram que ao reduzir o volume, a pressão aumentou. Não é verdade? É isso, exatamente. A pressão aumentou. Então eu posso afirmar para vocês, primeira conclusão, observando aqui os dados tabelados desse gráfico, que a pressão ela é dependente do volume. E essa variável dependente encontra-se no eixo Y da ordenada. Agora, o volume, por sua vez, é considerada como a variável independente. Ela não depende especificamente da anterior. Agora, um detalhe importante. Muito bem. Essa variável independente, ela foi colocada aqui no eixo da abscissa, no eixo X, e a variável dependente no eixo Y. E essa curva, ela vai mostrar o comportamento dessas variáveis que são a pressão e o volume, certo? Esse comportamento dessas variáveis é o que nós chamamos de função matemática. E essa função, ela é estabelecida através dessa chamada de hipérbole equilátera. Essa hipérbole, repetindo, ela vai mostrar o comportamento dessas variáveis, pressão dependente do volume, ok? Muito bem. Agora que nós temos uma visão sobre as variáveis de uma função, função matemática é simplesmente uma relação entre variáveis, sendo uma dependente da outra. E agora eu vou escrever isso de forma mais, digamos, algébrica, ok? Então, primeiro eu vou escrever para vocês que, segundo os dados daquela tabela, o produto
P vezes V é igual a uma constante que, por sua vez, é igual a 12. Vocês viram naquela tabela. Agora eu vou fazer algumas alterações aqui, como passar o volume, a variável volume do primeiro para o segundo membro, e o aluno poderia perguntar, mas por que você não passa a pressão? É que a nossa preferência é passar para o segundo membro a variável independente e deixá-la no denominador. Então aqui nós ficaremos assim, com pressão é igual a 12 vezes 1 sobre o volume. Passei o volume do primeiro para o segundo membro, ele estava no numerador, veio para o denominador no segundo membro. Dando uma melhoradinha aqui nessa igualdade, como a pressão é uma variável dependente do volume, então eu posso escrever isso de outra maneira, como sendo assim: pressão em função do volume é igual a 12 sobre V. Aqui está, meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoritas. É desta maneira que, neste exemplo de uma transformação isotérmica de uma massa fixa de um gás, eu posso expressar uma chamada de função matemática. E sendo que essa função matemática estabelece uma relação entre pressão e volume, sendo que a pressão é a variável dependente do volume. A variável independente está aqui no denominador do segundo membro. Eu vou escrever isso daqui, mas para eu não perder, vocês não perderem seus preciosos minutos de estudo, eu vou dar uma pausa, vou escrever e já volto. Pronto, continuando, aqui está no meu exemplo específico da transformação isotérmica, que a pressão é uma variável dependente do volume, e essa relação entre essas duas variáveis é o que nós chamamos de função matemática. E agora eu posso escrever isso de outras formas, como por exemplo, eu posso dizer para vocês assim, ó, outra forma de expressar isso, ó, volume, a variável V é colocada em função da pressão, e não o contrário, né? Porque aqui nós colocamos a variável independente, V, em função da sua variável dependente, que aqui no caso é a pressão. E de forma algébrica nós podemos escrever isso da seguinte maneira: a função é uma relação matemática estabelecida entre o volume e a pressão. Nessa ordem, obrigatoriamente? Sim, nessa ordem, obrigatoriamente, levando em consideração os conceitos matemáticos, onde do lado esquerdo está a nossa variável independente e do lado direito a variável dependente. E outra coisa importante que é bom frisar é que essa representação está relacionado ao gráfico que eu acabei de falar para vocês, onde do lado esquerdo está a variável independente, encontra-se no eixo X, e à direita a variável dependente, que está localizado no eixo Y. Isso também vai facilitar uma outra forma de representar esta relação. Eu posso escrever isso da seguinte maneira, assim, ó. Eu posso escrever para vocês que a pressão é a variável que, por sua vez, encontra-se no eixo Y, e enquanto o volume é a variável que encontra-se localizado no eixo X, mas como a pressão ela é uma variável dependente do volume, então eu posso escrever para vocês que a pressão, ou seja, a função f de x, ou seja, que essa função vai mostrar a relação entre a pressão e o volume. Isso também, eu vou agora traduzir isso em forma de uma equação. Se P em função de V é igual a 12 sobre V, onde P sobre V, P de V, né, no caso especificamente é a pressão, que é Y, é igual a 12 sobre o volume,
que é x. Então aqui está uma outra forma de representar essa equação aqui inicial. Uma terceira opção de representação pode ser escrito assim também: f de x é igual a 12 sobre x. F de x aqui está representando a relação da pressão em função do volume. Agora eu posso fazer uso destas relações para calcularmos, por exemplo, caso nós não tenhamos aquela tabela em mãos, eu posso, através dessa relação, chegar a calcular aqueles pontos do gráfico. Por exemplo, eu posso pedir para vocês calculem o f de 1. O que é o f de 1? Eu quero calcular o valor da pressão quando o volume é igual a 1. O f de 1, o x é o volume, então vai ficar 12 dividido por 1, que é igual a 12. E eu estou calculando aqui cada ponto daquele gráfico. Por exemplo, eu vou calcular o f de 2. O que é o f de 2? F de 2 é o valor da pressão quando o volume é igual a 2 litros e o valor da pressão, ou seja, a pressão em função do volume, essa razão é igual a 6. Só voltando aqui, esse f de 1 igual a 12, esse f de 2 igual a 6, são esses valores aqui, que eu estou colocando aqui nesse gráfico, percebe? Quando f de x igual a 1, o f de x igual a 1, y vale 12. É isso que eu estou calculando aqui, tá? Nessas equações já prontas. Então, continuando agora, eu vou calcular aqui, por exemplo, o f de 3. Qual é o valor da pressão quando o volume é igual a 3 litros? Isso é igual a 4. Outro valor: qual é o valor da função para x igual a 4? Ou seja, qual é o valor da pressão quando o volume é igual a 4 litros? A resposta é igual a 3. Esse valor igual a 3, 4, 6, esse aqui corresponde ao valor da pressão para um valor específico de volume. Então, por exemplo, mais um. Vamos calcular agora qual é o valor da pressão quando o volume é igual a 6 litros. Então, fica 12 dividido por x. X vale 6 e essa razão é igual a 2. Esse f de 6 igual a 2 é o valor da pressão para esse valor específico do volume. E eu posso calcular mais um ponto para finalizar esta análise preliminar, o f de 12. F de 12 significa qual é o valor da pressão quando o volume é igual a 12. O valor da pressão vale 1. Tá, eu calculei alguns valores, agora eu compreendo exatamente que a função matemática é uma relação estabelecida entre uma variável independente e uma variável dependente, sendo que a variável dependente está localizado no eixo y, que é o f de x, e a variável independente no eixo x. Agora, vamos fazer um cálculo aqui, do f de 0. F de 0 quer dizer, eu quero calcular o valor da pressão quando o volume vale 0. Isso não é possível realizar esse cálculo, porque não tem como o volume ser igual a 0. Significa que o gás ele desapareceu, o volume nulo significa que o gás ele sumiu? Não. Isso não é possível. Então significa que isso daqui passa a ser uma restrição. Restrição significa que eu não posso ter um valor de volume nulo. O volume ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. E isso chama-se restrição. Essa é uma restrição
desta relação. Não posso ter um volume nulo. E essa restrição é o que nós denominamos de domínio da função. Daqui a pouco nós vamos estabelecer algumas restrições em alguns casos particulares entre funções matemáticas. Tá? Domínio da função é simplesmente aquilo que vai anular a função, a restrição da função, certo? Então, a relação entre a pressão e o volume tem uma restrição. Não pode ter volume igual a zero. Ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Agora eu tenho também outra forma de representar esta relação entre estas funções, entre essas variáveis, estabelecendo uma função. Aqui está. O conjunto A do meu lado esquerdo está relacionado ao volume e do meu lado direito está relacionado à pressão. Não poderia ser o contrário? Pressão em função do volume? Não. Nesse caso especificamente, a minha função é a relação entre a variável independente, que é o conjunto A, para a variável dependente, que é o conjunto B, nesta ordem, obrigatoriamente. Lembrando aqui mais uma vez para vocês, pronto, aqui está, a função matemática é a relação do volume com a pressão, ok? Aqui nesse gráfico representativo de conjuntos, nós podemos falar para vocês que o chamado de domínio da função se estabelece como sendo os elementos do conjunto A. Vou escrever aqui para vocês, domínio da função. Deixa eu colocar aqui um pouco mais. Pronto, aqui está. O domínio da função corresponde aos elementos do conjunto A do volume. Então aqui nós teríamos esses elementos: o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Notem que aqui nesse conjunto não pode constar o zero. Então uma outra maneira de fazer essa representação é colocar aqui o domínio da função qualquer elemento x pertencente ao conjunto dos números reais, de tal forma que o valor do x pode ser 1, 2, 3, 4, 6, 12, mas ele não pode ser zero. Então ele tem que ser obrigatoriamente, nesse caso, diferente de zero. E aqui nesse caso, os elementos do conjunto B são denominados de contradomínio da função. O contradomínio da função pode ser aqui, eu coloquei a partir do zero, mas posso colocar valores negativos também. Pode ser, por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, etc. Mas desses elementos do contradomínio, que é o conjunto B, o que nós classificamos como a imagem da função é a relação entre esses pontos, que é o produto PV, aquele que nós já tínhamos mencionado anteriormente, que está aqui indicado por estas setas, que é a relação. Aqui a relação está o ponto 1, que é o volume igual a 1, a pressão vale 12. Quando o volume igual a 12, a pressão vale 1. Então a imagem da função seria o ponto 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Seriam os valores correspondentes do f de x. O f de x, senhores e senhoritas, aqui são exatamente esses valores que eu calculei aqui, ó. F de 1 igual a 12, F de 2 igual a 6, F de 3 igual a 4, F de 4 igual a 3, F de 6 igual a 12
e f de 12 igual a 1. Isso é a chamada de imagem da função. Conceitos básicos que deveremos usar no decorrer dos cálculos diferenciais integrais aplicando em química. Eu quero finalizar essa videoaula apresentando aqui algumas, digamos, restrições, né? As restrições, em outras palavras, é aquilo que vai anular a função, que é o seu domínio. Aquilo que eu acabei de mencionar há poucos instantes atrás. O que é o domínio da função? O domínio da função é o que vai anular a função. O que anula a função? É o seu domínio. Então eu vou colocar aqui três restrições, três casos importantes que são utilizados com frequência. Primeiro, nesse caso de uma função f de x igual a 1 sobre x elevado a menos 1, a variável independente x está no denominador, e se caso x for igual a 1, digamos, o que acontece se o x valer 1? 1 menos 1 dá 0, e 1 sobre 0 é uma indeterminação. Então significa que o x igual a 1, isso torna uma indeterminação? Sim, então isso é a restrição. X não pode ser igual a 1. X tem que ser obrigatoriamente diferente de 1. Então eu digo que x menos 1, que é o denominador, isso tem que ser diferente de 0, porque esse denominador não pode valer 0. Lembra-se? Vou voltar aqui mais uma vez, um instantinho só para deixar isso mais claro. Aqui está, 12 dividido por 0, quando o volume é igual a 0. Isso é indeterminado, não é possível, o volume não se anula. Então, o denominador não pode ser 0. E nesse caso, deste exemplo, número 1, ele não pode ser 0 e nem 1. Mas isso é fácil perceber, é só eu passar o menos 1 do primeiro para o segundo membro, e consequentemente ele vai mudar o seu sinal. Ele ficará positivo mais 1. Aqui está a restrição desta função. Essa função, ela não pode ter um valor igual a 1. Portanto, eu escrevo isso de forma mais, digamos, algébrica, da seguinte forma, que o domínio dessa função será expresso assim, por qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, de tal forma que o x tem que ser diferente de 1, certo? Isso é o que nós chamamos de domínio da função, que é o que vai restringir essa função. Agora, no meu segundo exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho a variável independente dentro da raiz quadrada que está no numerador. O que vai implicar aqui em indeterminação? O que não é possível? O que não é possível, digamos, eu colocar aqui um valor maior do que 5. Vamos colocar um valor menor do que 5, perdão, 1. Vamos colocar um número menor do que 5. 1 menos 5 dá menos 4, mas é indeterminado. Não está errado eu fazer essa raiz quadrada de menos 4. Neste caso, o domínio dessa função será o seguinte: quando a variável independente está no denominador, da raiz quadrada do numerador, a mesma, ela tem que ser maior ou igual a 0. Não pode ser número negativo. Melhorando isso daqui, passando menos 5 para o segundo membro, neste exemplo específico, a restrição que vai anular esta função, o que deixa a mesma indeterminada, é que o x tem que ser maior ou igual a 5. Sendo assim, podemos dizer que o domínio dessa função estabelecida nesse exemplo será qualquer x pertencente aos números reais, de tal forma que, neste caso, o x tem que ser maior
ou igual a 5. Ele não pode ser menor do que 5, porque isso vai dar indeterminação da função. E por último exemplo, eu coloco aqui a variável independente na raiz quadrada no denominador. E a restrição no denominador é a seguinte: o denominador com a indeterminação dentro da raiz quadrada, esta por sua vez tem que ser maior do que zero. Digamos, vamos colocar aqui um valor de x igual a menos 1. Um x valendo menos 1. Se o x digamos, vamos colocar aqui um valor maior, menos 6. Exatamente, se for menos 6, 2 vezes menos 6 dá menos 12, e menos 12 com mais 12 dá 0. Percebe? Agora, realizando aqui esse cálculo, passando aqui o 12 do primeiro para o segundo membro, nós teremos que 2x é maior que menos 12, e sendo que o x é maior que menos 12 dividido por 2, que é menos 6. Essa é a restrição desse exemplo. O domínio dessa função que vai anular esta equação será x qualquer valor pertencente aos reais, exceto o que anula a função. É um valor de x maior que menos 6. Menos 10, por exemplo. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Menos 20 com mais 2 dá menos 8. Raiz quadrada desse número negativo não é possível. Isso anula a função. Então, aqui existem algumas, digamos, regras importantes, das quais, primeira regra, variável independente no denominador tem que ser diferente de zero. Variável independente dentro da raiz quadrada no numerador tem que ser um número maior ou igual a zero. E, por fim, a variável independente na raiz quadrada no denominador tem que ser maior do que zero. Na próxima oportunidade, na parte 2, nós vamos estudar limites utilizando o exemplo da transformação isotérmica que deu início a essa aula. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.